Fala galerinha, tudo bom? Estamos aqui em mais um projeto especial do curso Conceito, né? E hoje a gente vai falar sobre assuntos importantes que caem no vestibular. E hoje estamos inaugurando o projeto Vai Que Cai, né? São lives, são em podcasts, são entrevistas e um bate-papo, uma conversa com professores sobre os temas importantes e relevantes do vestibular, tá bom? E hoje a gente vai dar início a esse podcast, né? O podcast Vai Que Cai, com o grande professor de História, o professor Fábio, né? E antes de a gente iniciar exatamente e falar o que é que a gente vai comentar hoje, eu queria agradecer a sua presença. Queria dizer para vocês aqui que foi uma grande alegria minha ter o professor Fábio aqui trabalhando com a gente no conceito. A gente já se conhecia, né? A gente se encontrava aí, se esbarrava em alguns cantos, tinha amigos em comum, né? Mas de fato trabalhar foi a primeira vez agora. Então eu agradeço de coração, de verdade, você trabalhar com a gente. É uma parceria muito grande e eu acho que o conceito com você cresce bastante, né? Então, antes de ele responder, agradecer ao professor Fábio Martins, professor de História, e hoje a gente vai conversar sobre ditadura militar relacionado ao filme brasileiro, o primeiro filme brasileiro que venceu o Oscar, né? Ainda Estou Aqui. Né? Recentemente ganhou o Oscar de melhor filme internacional, né? Um marco histórico para o Brasil, e falando sobre ditadura militar. E como ditadura militar é um tema recorrente nos vestibulares, eu trouxe aqui o professor Fábio, falei com o povo e Opa. agradeço demais pela parceria. Eu é que agradeço, Felipe. Eu é que agradeço aqui a participação, o convite, agradeço essa parceria. De fato, eu e o Felipe já se esbarrávamos pelos corredores aí, das escolas, dos cursos, mas cheguei para somar aqui. Espero que a gente tenha uma parceria longeva. E é uma honra, galera, estar aqui hoje com vocês aqui, que estão aí em casa, para falar de um tema tão pertinente que é cultura, que é cinema e que é também e questões que envolvem o seu conteúdo, que envolvem aí os seus estudos, que no caso ditadura militar. Então, eu é que agradeço o convite. Para mim é uma honra. Eu gosto muito desse ambiente de podcast, gosto mesmo, acho massa, assim. Vou te contar um negócio aqui, viu? Que Ah, meu sonho era ser radialista. radialista, É, por isso que eu comprei. Eu tava dizendo, Felipe, que eu comprei essas coisas aqui porque eu os gosto de equipamentos, rádio. gosto de rádio. E o YouTube é o rádio moderno hoje em dia, né? Que a gente consegue falar. Eu também gosto. Eu aprendi a gostar. Eu lembro que eu tive uma resistência muito grande quando veio a pandemia do online, né? Acostumado com presencial, mas hoje eu já vejo online essas lives, essas conversas, os podcasts, algo realmente importante, não só para você que está fazendo, que vai fazer vestibular, o que já fez também, mas também para o desenvolvimento e crescimento até da gente, professor, também, que a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Então, vamos lá, né? Então, pessoal, explicando mais ou menos o projeto, eu já falei, né? Podcast Vai Que Cai é uma maneira que a gente tem de trazer temas atuais que caem nos principais vestibulares. A gente vai focar agora nos vestibulares do meio do ano, o S, Unifor e Unicristos, mas claro, o Enem também é importante porque ditadura, que é o tema que a gente vai trabalhar aqui, não deixa de ser atual, né? Talvez não caia no Enem algo relacionado ao filme, mas na Unifor, na Unicristos e na UES, com certeza deve cair, porque como eu estava conversando aqui com o professor Fábio, a gente percebe uma tendência das provas cobrarem reportagens, acontecimentos de ali 30, 35 dias antes da prova. Depois vou dar uma dica para você. Pega as últimas provas, veja quando a prova foi elaborada, o dia que a prova foi aplicada, e veja lá na fonte que você vê de ali no máximo 30, 35 dias antes da prova, né? Então a gente teve essa ideia, conversei com o professor Fábio, ele prontamente aceitou, que é para a gente falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, né? Então vamos lá, Fábio. Tu assistiu o filme antes ou depois do Oscar, sempre que saiu? Eu assisti na época, assim, antes do Oscar, né? Assisti Aham. quando tava ali no calor. Eu assisti, na verdade, o filme. Não tava aqui esse público todo Todo assistindo, não. não. Aham. Tanto que eu cheguei na sala, ela não estava muito lotada, mas assisti o filme e confesso que é um filme impactante, né? Aham. Um filme diferente. É um filme de ditadura, mas é um filme diferente. Diferente. Quem está acostumado a ver ditadura, você vê ali os filmes tortura, guerrilha. Resistência, né? Então aqui, não que só tenha filme sobre isso, mas esse ele dá uma olhada diferente. Mas assisti, e eu fico feliz quando eu assisto um filme bom no cinema, assim, que é outra magia, outra. É. É uma perspectiva diferente, é um olhar de uma pessoa, uma figura, né? De um personagem real, né? Que trata o dilema dela específico naquele momento ali.
do filme. E você acha que ele realmente foi merecedor do Oscar? Merecia mais. Merecia Merecia mais, mais. né? Merecia ser indicado em outras categorias. E merecia mais também. Fernandinha merecia melhor atriz. Porque, de fato, se a gente. Vou começar pela tua fala. Quando Aham. da fala do projeto. Pegar esses temas que estão aqui em voga. Galera, preste bem atenção. Você que está se preparando para qualquer vestibular, olha, Felipe, não tem como. Você tem que ser uma pessoa que está antenada. Uhum. Você tem que ter suas redes sociais, sites de jornais, você tem que estar antenado à notícia, cara. Isso vira questão. Eu costumo dizer em sala que você tem que ver questão em tudo. Tudo. Você tem que ter a capacidade de olhar para tal tema e dizer isso aqui pode virar questão. Isso aqui vira questão. Então, tudo tem que virar questão para você, galera. E esse projeto que a gente está aqui no lançamento hoje, ele é justamente isso. Criar essa cultura de você olhar o mundo de modo crítico. Sim. Então, um filme desse, por exemplo, você tem que ver aí questões de tudo. Você tem que ver questões nesse filme. O que é que pode cair como questão? O que é que pode vir na minha cabeça? Então, essa ideia é muito pertinente. Em relação ao filme em si, é um ganho cultural. É um ganho cultural gigantesco para o Brasil. Uhum. É um ganho cultural Marcante, né? Histórico, né? histórico. Histórico. A gente nunca a gente teve várias indicações aqui ao Oscar, mas não tem nenhuma vitória como essa. Não tinha como, cara. É clima de Copa do Mundo. De Copa do Mundo. É um país que é tão carente de certas conquistas, né? Que era o futebol, que ainda é muito importante, mas a gente se perdeu A gente perdeu o time, o time. protagonismo, né? Tipo assim, era só o Brasil e vinha o resto. Hoje o Brasil é apenas mais uma seleção forte, entre outras que tem muito forte. Não tinha, teve o Ayrton Senna com a Fórmula 1, hoje a gente não tem isso, né? E quando você vê um evento como o Oscar e o Brasil lá, realmente foi clima de Copa do Brasil, né? Foi realmente clima de Copa do Eu Mundo. digo isso em sala, Felipe. A gente é carente de vitórias. Vitórias, né? A meu entender e a meu ver, o último momento que a gente se reuniu assim e ficou aquela coisa de união, aquela coisa de comoção, de vitória, foi com a Rebeca, na Olimpíada. Sim. Ali você vê a galera parando. Eu tava aqui na academia, todo mundo parou. Parou. Eu fico olhando. Então, a mesma sensação eu tive com o filme Ainda Estou Aqui. Já era quase, sei lá, passava de meia-noite. Carnaval. O carnaval parou em vários momentos, em Sim. vários lugares. Onde eu moro, tava um silêncio. Quando começou a sair o prêmio, a galera começou a gritar na rua. Agora, Então. e assim, eu sempre digo, né? Eu gosto muito de história, claro, longe do conhecimento de um professor. Mas se a gente pegar ao longo das histórias, da história, né? Começou realmente com a Copa do Mundo. Se você vê que o brasileiro, ele tem essa necessidade, digamos, não sei, diferente, não vou dizer nem necessidade, mas ele tem essa vontade de se engajar quando alguém representa o Brasil lá fora. Aí a gente vê as Copas do Mundo, né? Mas aí veio perdendo esse brilho, mas ainda ele não tem trabalho no dia da Copa. Acho que é o único país do mundo que acontece isso, né? Aí vem as Olimpíadas que não para, mas você vê que realmente todo mundo se engaja, né? Então, assim, um representante brasileiro fora, ele é muito acolhido pela nação toda, isso é importante, né? Então, vamos lá. Eu fiz aqui algumas perguntas, a gente alinhou. Antes de uma curiosidade que eu nem sei se você sabe exatamente, né? Até porque é data e não. Tu sabe mais ou menos em que ano aconteceu o filme? Ele relata? Em que ano se passa o filme? Mais ou menos ali. Não vou saber em que momento. A ditadura ela vai de 64, né, ali, até 85. Aí a gente tem um momento de anistia em 79, já vinha regredindo. Creio eu que esse filme ele deva se passar, e aí é fácil de você pesquisar também. Exatamente. E a data não é relevante para o contexto de prova, assim, só uma curiosidade mesmo. A oficial essa até cobra mais, mas o filme ele vai se passar, pelo contexto você entende. Como você está tendo um momento de prisões e tortura de modo muito intenso, você pode jogar esse filme ali tranquilamente para a década de 70, que é o que a gente tem como os anos de chumbo. Você pode perceber esse período ali, de 1970, que era o governo Médici, que era um governo bem mais intenso. Aí, assim, ele então, já indo aqui para nosso primeiro bate-papo, então, assim, os elementos históricos que ele pega do filme Além da Ditadura, é a ditadura em si como um todo, né? E essa questão dos anos de chumbo, que também é típico comum em prova, né? Que é quando os anos de chumbo é o quê? É quando o governo acocha a questão das prisões, das torturas, né? Agora uma pergunta, assim,
diretamente proporcional no sentido, ele acocha porque realmente as pessoas estavam resistindo mais, reivindicando, indo contra. Então, assim, ele só fez isso em resposta aos movimentos revolucionários ou não? Ou ele fez isso porque, independentemente do que as pessoas iam fazer, ele ia reprimir mesmo, que é, eu acho, o Médici, né? Médici. Felipe, a gente tem um contexto de que, se a gente for pensar em situação arbitrária, prisão, tortura, cassação de mandatos, tudo isso já ocorre em 64. Eu não com um Castelo Branco. Eu não gosto de dizer, aqui foi um momento de um mais tranquilo. Não foi, não foi. A partir do momento que tem uma ruptura da democracia, não há momento tranquilo. Mandatos são cassados, pessoas são presas, pessoas começam a ser perseguidas, então já começa em 64. Ele se intensifica na década de 60 ali, no final da década de 60, 70, porque há sim uma resistência. Você vê greves, você vê o movimento estudantil muito atuante, você vê vários movimentos sociais, os artistas com passeatas. Então você vê os movimentos se intensificando. E outra coisa, viu? A ditadura, ela se organizou de um modo desorganizado, porque não havia ali um consenso entre eles. Então, as coisas iam meio que, às vezes, mudando de rumo de acordo com a conjuntura. Isso dentro da presidência ali, isso dentro do governo. Isso tinha uma disputa ali entre os poderes, entre as forças armadas, então era um negócio complexo entre eles. Então, você vai ver que esses movimentos de resistência à ditadura também vão ser fatores propulsores para que a galera diga assim, meu irmão, vamos acochar também. Só continua e intensifica o que já existia. Tortura já existia, prisão já existia. Perfeito, ficou claro, perfeito. E aí ele só aumenta. Não, isso aí realmente é algo interessante. Sempre existiu. Então, né, pelo que eu entendi, fica até para você, não só em questão vestibular, mas também de conhecimento, né? Sempre existia. Agora, quanto mais as pessoas reivindicam que vai contra aquilo ali, mais ia sendo acochado. Em questão de torturas. Agora, uma pergunta, a gente até comentou antes que eu ia iniciar e acabei que eu pulei aqui. Então, hoje existe digamos, umas pessoas que chamam de revolução, né? E o que a gente sabe, o que é falado é que foi um golpe. Então, primeiro, antes de a gente entrar, se foi golpe ou revolução, qual seria uma diferença, assim, que você poderia citar? Um golpe tem essas características, uma revolução tem essas características. Ótimo. Para ficar claro, assim, pra gente, né? Ótimo. Pergunta boa. Por que você vai ter, meu querido? Olha, você vai ter uma história dos conceitos. O que é uma revolução, o que é um golpe? Revolução, galera, é um termo que a história pegou da física. Que a revolução se refere aos astros e às mudanças dos astros. Então a história pegou esse termo emprestado. Quando eu falo de revolução, eu estou falando em grandes mudanças em estruturas, não em uma estrutura econômica, não na estrutura, mas nas estruturas de uma forma geral. Então, quando se fala de revolução, você tem mudanças estruturais na sociedade, na economia, na política, ok? São mudanças bem significativas. Sim. O que é golpe? Golpe é uma ruptura, é uma quebra no que é um processo democrático. Então, nós tínhamos uma Constituição, um presidente democraticamente eleito. Quando se quebra isso de modo abrupto, forçado, aí você tem um golpe. Então, isso não é revolução. E independentemente de a população apoiar, porque vamos pegar, não estou dizendo que isso aconteceu no Brasil, mas então vamos supor que a população apoia essa ruptura, ainda continua sendo um golpe, porque existe um processo para aquilo ali. Continua. Né? Desde que você... Hoje, é possível um golpe? Rasgue a Constituição no sentido de você acabar com ela de modo não democrático, sem uma votação, sem uma assembleia. Arbitrária, né? Se for arbitrária, aí você tem um golpe. Sentido. Então, não foi revolução. Apesar de a gente estar aqui, que dia é hoje? Hoje é 12 ou é 13? Hoje... Vê a data aqui. 13, hoje é 13. Hoje é 13. Vamos lá, 13 de março. Final desse mês, 31 de março, é o dia do golpe. O dia do golpe é dia 31 de março por dia 1º de abril. Sim. Estava uma discussão de proibir as festas que existiam dentro de círculos militares, onde se comemorava o que era chamado de revolução. Proíbe ou não proíbe? Galera, não se festeja a ruptura democrática.
Não é uma questão, não é uma questão democraticamente justa. Então falamos, e aqui, Felipe, me permita, a gente não está numa questão partidária, numa questão, de direitos, não é isso. É uma questão legalista. Todos os países têm. Você vê Estados Unidos, você vê países europeus que se lutam pela preservação da democracia. Então, festejar atos de ruptura não é de bom tom, não é É interessante. como se na Alemanha é proibido comemorar algo relacionado ao nazismo, né? Crime. É crime porque foi algo, uma ruptura ali. E eu acho que isso aqui ficou bem claro no sentido de onde teve pessoas que morreram, onde teve pessoas que foram torturadas, onde teve, assim, eu acho que você comemorar algo, né? Eu acho que fica claro isso também no sentido de que, independentemente de ser revolução ou ser golpe, mas existiu ali um fato, né? Existiu um fato, tipo assim, de crimes, digamos assim, de morte. Entendi, faz sentido. Se comemorar isso, né? Não tem lógica. Então, pode sem medo de ser feliz. Se você for até citar como repertório de sua redação, pode citar como golpe. Se há uma quebra do processo democrático, do processo legal, você, meu querido, está aí dentro de casa agora, tomando sua aguinha assistindo esse podcast, não tenha medo. Pode estar golpe, viu? É golpe. É golpe. Tá? Isso é importante, né? Pode estar golpe. É importante porque isso pode ser até uma questão. Você pode até eliminar o item, né, em relação ao golpe de revolução, né? Aí, assim, e ainda a gente vai já aprofundar mais sobre as características da ditadura, né? Fazer essa transição do filme, que realmente é uma arte, né? O cinema é o quê? A sétima arte, né? A sétima arte. A sétima arte. O cinema é a sétima arte, então você vê aqui, onde você tem fotografia, você tem imagens, você tem atores, você tem pessoas que vivem aquele momento ali, né? E na tua opinião, assim, como professor de história e também como admirador da cultura, como é que um filme como esse ou outros filmes, né, eles podem ajudar na questão de compreender temas importantes como a própria ditadura? Como é que ele pode ajudar um aluno, ou estou assistindo um filme e com isso eu consigo compreender melhor determinado assunto, que no caso aí é a ditadura. Cara, esse filme, vamos conversar aqui sobre esse filme e como ele pode ajudar a gente a entender essa temática que é a ditadura. Um primeiro ponto, Felipe. Vamos lá. O filme ele conta a história do Rubens Paiva, certo? Deputado, teve seu mandato cassado, preso, morto, torturado. Qual é o problema aqui? Vamos começar com o problema. Eu aposto que você que está em casa, você assistiu o filme, você também em algum momento ficou esperando ele voltar. Sim. Você sabia que ele não ia voltar. Você sabia que ele não ia voltar, mas você fica esperando ele voltar. A sensação que você tem é que ele, uma hora vai abrir a porta e vai aparecer, mas você sabe que ele não vai aparecer. Não tem um corpo. Ok? Não tem um corpo. Se não tem um corpo, você tem um desaparecido. Ele não está morto, ele está desaparecido. Eu não posso atestar a morte. E aí vamos pensar a história do cotidiano. Se o Felipe desaparece, beleza? Ele tem dinheiro no banco. Quem é que pode tirar o dinheiro do banco? É você. Como é que você tira? Você não tira. Você não tira. A sua esposa não tira. Não tira. Você está morto, você está desaparecido. Você não tira. Você começa a perceber que a ditadura, para além de todo esse campo político, ela mexe no campo social e no campo da vida privada das pessoas. Isso mostra no filme, ela tentando ir lá no banco, né? E ela não consegue tirar dinheiro. E ela vai ter que segurar a onda da família. E aí você vai tendo todo um processo em que um sistema que foi imposto vai cair uma pessoa. Vamos lá, mexeu aqui na vida de todo mundo, e dos filhos, e da empregada, e mexe em todo mundo. Então você tem um sistema que ele vai mexer na política, mas ele interfere na vida das pessoas, no cotidiano. Ele vai interferir no cotidiano. E como esse filme ele pode ser entendido? Não só pelo campo político, mas como o político interfere no social. Como a ditadura interferiu na minha vida. Como esse sistema interferiu no meu cotidiano, na vida do meu marido que desapareceu. Filhos, né? A filha dela foi presa também, passou um tempo. A família sem os pais, né? E aí, como é que fica? E aí tem outro ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês. O filme é uma produção cinematográfica que ele traz um tema e esse tema ele vai ser divulgado. Esse filme, gente, ele passou semanas em cinemas do mundo inteiro, dos Estados Unidos. Ele só fica porque ele tem bilheteria. Então ele teve bilheteria boa, ele ficou. Então, em algum momento você assiste um filme massa, aí você diz assim, meu irmão, vou pesquisar sobre esse filme. O que
assim, o filme desse aqui, ele vai ajudar você que tá lá nos Estados Unidos a dizer, o que foi essa ditadura no Brasil? Então começa... Quem foi o Rubens Paiva? Quem foi o Rubens Paiva? Foi um que foi pesquisar sobre ele. Quem é Rubens Paiva? Quem era o Marcelo Rubens Paiva? Que era filho? Levanta o tapete da história e vamos começar a tirar as coisas que tá por baixo. Aí você começa a ver um monte de coisa. Aí você começa a ver o que foi a ditadura e a galera começa a mexer. E no aspecto de que alguém que foi vítima desse processo, né? Você tá vendo pela vítima ali, pelo olhar da vítima. E aí o negócio começa a mexer. E quando se mexe na história, Felipe, aí o negócio pega. Por quê? Porque eu vou lhe dizer um negócio. Você fique atento também, não é aula de direito não. Mas você vai perceber qual é o problema. Em 1979 tem a lei de anistia. 1979. 79. Certo. Tem a lei de anistia, beleza? O que é a lei de anistia? Ela perdoa aquele que foi considerado subversivo, aquele que lutou contra e perdoou o que a ditadura na época chamou de excessos. Ou seja, torturador. Foi perdoado torturados e torturadores. Certo. A lei vigora até hoje. Beleza? Só que o filme, ele impactou, ele mexeu com todo mundo que assistia, o mundo inteiro. Aí o que a galera começou a fazer? A dizer assim, ó, hoje o STF começou a olhar o filme e ter um entendimento jurídico diferente. Dizer assim, rapaz, 79 a lei de anistia perdoa os crimes naquela época. E se o crime continuar? Aí tu deve estar, Fabinho tá ficando doido. Como é que um crime continua? Vou dizer como é que um crime continua. Cadê o corpo? Tem corpo? Não tem corpo? Enquanto não for achado o corpo, o crime continua. Está desaparecido. Está desaparecido. Aí o que aconteceu? Hoje há um debate por causa do filme. Vai haver um debate dentro do STF. Para quê? Para que aqueles que ocultaram cadáveres não entrem na lei de anistia. Ou seja, podem ser punidos. Isso. O atestado de óbito, que é uma das cenas clássicas que passa lá fora. Ali ela consegue o atestado dele desaparecido. Beleza? Hoje, depois do filme, o atestado de óbito dele diz que ele foi morto pelo Estado brasileiro. O que é que isso muda? O filme. O que é um atestado de óbito? É uma fonte histórica. É uma fonte histórica. O que é um filme? É uma fonte da cultura. Tu já tem aqui, tá pronto, vamos trabalhar a questão, tu já tem a competência 1 do Enem. Que trabalha cultura e identidade. Cultura e identidade. Tu tem a competência 1. O professor pode criar uma questão com o atestado de óbito dele do passado e o atestado de óbito dele hoje? Pode. Faça um comparativo dos atestados. O Estado reconhece. Aqui tu já tem competência 1. Fábio, o ato dele ser preso, torturado e o corpo escondido tem a competência 5. Que é cidadania e democracia. E aí tu tem a ruptura da democracia, tu tem o Estado, que é um estado de exceção. Já tem aqui 2 competências trabalhadas com análise do filme. Ou seja, e você já tem atualidades, porque essas 2 notícias foram agora recentes. Bom, é interessante. Então, assim, a ideia, pessoal, é justamente essa, a gente conseguir relacionar os temas atuais com as possíveis questões de vestibular. Bem interessante mesmo. Realmente, isso aí, algo que você falou que é interessante, ele vai mexendo com a história e você vai indo e percebendo várias coisas interessantes. Agora, entrando mais no parte de conteúdo, né? A gente fala do filme, claro, a gente ainda vai estar mais ele aqui durante o programa, mas vamos lá. Entrando na ditadura, né? Quais são os temas de ditadura que mais caem nas provas de vestibular? Vamos pegar a nível assim, de Oeste e Uniforme de Cristo, que são as próximas que vão acontecer agora. Eu ainda acho muito essa parte aqui, isso vai gerar um corte, essa questão das competências, com certeza vai gerar um corte, porque é muito importante você entender as competências da prova que você vai fazer no Enem no final do ano, isso é fundamental, muito bom. Mas em termos de vestibulares, principalmente esses agora, Oeste e Uniforme de Cristo. O que é que mais costuma cair em ditadura? Geralmente é o que você poderia listar aí? Vamos lá. Alguns assuntos, 5, 6, enfim, o que você achar interessante. O que é que cai muito de ditadura? Você tem questões que falam muito sobre essa transição que é o golpe. O golpe. Aí você tem de João Goulart para Castelo Branco, o ato do golpe, cai muito. Questões sobre, e aí bote 1000 aspas aí, o que foi chamado na época de milagre econômico. Cai muitas questões sobre o milagre econômico. A lei de anistia, em 79, são os que mais são abordados. Os que mais são abordados em questões de vestibulares no geral, assim. Qual foi o último que tu disse? 1979, anistia. A lei de anistia que você tem um regresso, aí você tem presos exilados voltando, você tem músicas na época, como o Bêbado e Equilibrista, que foi ali um hino naquele momento. Então, você tem questões que abordam essa temática. Tanto da anistia, o falso milagre, o que eles chamaram de milagre,
e o próprio golpe em si. Em relação aos atos institucionais, eu lembro que de história o AI-5, Bem né? lembrado, AI-5 cai muito também. AI-5 teve o AI-2. A gente teve aqui, se não estou enganado, 17 atos institucionais. Mas você que é estudante, você provavelmente deve encontrar os 5. Os 5 primeiros, né? Os 5 primeiros. Mas o AI-5 é também outro recorrente porque ele é um endurecimento da tortura do regime. Tem aquele do bipartidarismo, o decreto do bipartidarismo no Brasil, o AI-2, né? Que cai bastante, né? E o bipartidarismo, que é quando você tem ali uma falsa impressão de que havia dois partidos que viam oposição. Oposição. Não tem oposição. E arena, né? Pronto, você vai encontrar a célebre frase, o sim e o sim, senhor. Tem aquelas frases que era... Brasil, humildade. É o último que saí, rapaz. Quem foi meu professor de história no terceiro ano, em meados de 2005? Foi o professor Evaldo Lima, que Evaldo, grande Evaldo, abraço para Evaldo. Eu lembro da aula dele, o professor Evaldo também, que é parceiro aqui, que em vez de outra gente conversa, que ele tem um projeto na Assembleia do Academia Enem. Academia Enem. E a gente... não sei se é Academia Enem ou é o... O Evaldo Me fugiu agora, acho que não é Academia Enem, não. Vou já lembrar, na Assembleia Legislativa. Sai já. Porque tem uma Academia Enem. Academia Enem, mas enfim, e a gente conversou um pouco, às vezes até em relação a essa questão da UES, em relação ao... Então, ele foi meu professor, né? Eu lembro que ele falava, tem as frases, eu lembro que fala do falso milagre econômico, eu lembro que ele fazia um exemplo de uma panela de pressão, né? É como se fosse colocando a panela de pressão. Mas eu acho que, infelizmente, pelo pouco que eu sei também, você pode até me corrigir, assim como hoje também, como já teve vários... Hoje, quando eu digo não exatamente 2025, né? Mas atualmente, hoje eu não digo pós-ditadura, né? É comum o governo maquiar alguns dados, né, em relação ao governo. Infelizmente, isso acontece, que vem desde essa época, né? Um falso milagre econômico. O que seria, então, para a pessoa entender? Por que teve o nome de milagre econômico e por que foi falso? Por que realmente não existiu? É interessante, porque a gente falar assim, governos, de um modo geral, né? Vai pegar qualquer país. Vai assumir suas falhas econômicas. Nem vai. Então, você vai ter ali uma espécie de passar panos quentes ali. Tá em panos quentes alguns dados econômicos. Beleza. Isso é um ponto. Agora, dentro de uma ditadura, tem um ponto bem mais pertinente. Não é que eu não... Aqui, não é que eu vá maquiar o dado na ditadura. É que o dado não aparece. Entendi. O dado não existia, né? Não existia. Existe uma diferença entre você e aqui aí você inventar, né? O dado, meu povo, eu estou falando de uma imprensa que é censurada. Eu tenho uma censura prévia, então aparece o dado. Não vai aparecer a crítica. Se apareceu, eu censuro o jornal, eu fecho o jornal. Então, quando a gente pensa esse milagre econômico, você vê uma torneira de dinheiro financiada pelos Estados Unidos entrando aqui. Então, você tem um milagre econômico de empréstimos que são contraídos para cá, e esses empréstimos um dia serão pagos. E o empréstimo, e aqui esse dinheiro que chega, ele é concentrado. O Brasil é um país desigual e continua desigual com do que eles chamavam de milagre, porque tem um crescimento econômico, mas um crescimento econômico concentrado. Então, você tem dinheiro emprestado, você tem juros. O Brasil vive, logo ali no final da década de 70, com a crise do petróleo, já há uma quebra na sua economia e principalmente o índice inflacionário. Quando o Felipe diz assim, é uma panela de pressão. Essa panela de pressão explodiu em 79 para frente e você... A externa brasileira aumentava, né? Aumentava. A inflação, ela vai aumentando significativamente e você pegou essa panela de pressão estourada. Você pegou na década de 80, você vai ver um Brasil pós-ditadura hiperinflacionado. Foi o que a grande... Até chegar ao Plano Real, ter aqueles planos, né? Estou procurando aqui o nome... aqui, achei. É o Alcance. É um projeto Alcance do professor Evaldo. Agora sim. O Academia Enem também é um projeto de iniciativa pública, mas eu acho que é da prefeitura. Mas o Alcance é do governo do estado. Só para a gente fazer essa correção aqui. Projeto Alcance. Um abraço ao professor Evaldo aí, que além de ter sido meu professor, também é um colega que a gente conversa bastante. Mas, sim, então esse milagre, falso milagre,
ele gera consequências até hoje, né? Gera. Hoje porque a dívida... Pega as ditaduras. As ditaduras, se você pegar a Argentina, a ditadura argentina também vai papocar após a ditadura uma crise econômica. A chilena... A América Latina, isso que a gente chama de Cone Sul, você vai ver papocar ditaduras ali financiadas pelos Estados Unidos. Já essa é a próxima pergunta, né? Financiada. Tinha aqui, Felipe, só para você ter uma ideia, tinha uma operação orquestrada pelos Estados Unidos chamada Brodessan. Inclusive, isso é o nome de um livro. Vocês podem encontrar esse livro facilmente. Operação Brodessan, de um historiador chamado Carlos Fico. A Operação Brodessan consistia em quê? Se houvesse resistência ao golpe, nós teríamos aqui toda uma frota norte-americana ao longo de nossa costa pronta para atacar. Pronta para concretizar o golpe. Aí você pensa, tu tirou isso da onde, Fabinho? Eu não. Os americanos, eles são muito bons em arquivos. Eles guardam os documentos. Um dia eles liberam, porque se torna público. E eles liberaram. Então, esses documentos estão aí hoje, para pesquisa. Eu posso relacionar esse financiamento americano, no caso dos Estados Unidos, né? Não americano em cima dos Estados Unidos. A Guerra Fria? Total. Total. Sabe qual era o medo dos americanos? O medo dos americanos... É engraçado, porque a gente pensa em tamanho de país. 2 países pequeninos provocaram muito medo em muita gente. Eu vou lhe dizer qual foi um, para você que está em casa. Um país pequenininho provocou medo em muita gente ao longo da história foi o Haiti. O Haiti, por que o Haiti? Conseguiu sua independência e a libertação dos escravos a partir dos próprios escravos. É uma revolta de escravizados que consegue tudo aquilo. Eles são uma das poucas que conseguiu isso, né? Só eles. Qual era o medo? O medo era de outras colônias se tornarem... A gente já pensou qual é o país que tem o maior número de escravizados na América? Brasil. Haiti provoca medo. E outro país provocou medo também, claro que em outro contexto. Haiti ali, naqueles contextos ali do século XVIII. A gente aqui vai ter Cuba. Qual era o medo? De uma revolução cubana. O novo Che Guevara, né? O novo Che Guevara, o novo Fidel. Ou seja, Cuba em 59 faz uma revolução. É o contexto da Guerra Fria. Cuba se aproxima de quem? Da União Soviética. Qual era o medo? Que, havendo um processo revolucionário aqui, também houvesse essa aproximação com a União Soviética. Aí, meu amigo, o Brasil é grande. Acabemos com essa síndrome de vira-lata. Brasil, mesmo que você ache que não tem relevância, tem. Pegue o Cone Sul, é uma... Se o Haiti e Cuba tem, né? Pois é, imagina o Brasil. Então, o medo era esse. Então, vamos fazer o quê? Apoia, financia ditaduras. E aí foram financiadas. Ditaduras na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil... Todos esses tiveram. Eu ia perguntar, Uruguai teve ditadura. Chile, Brasil, Argentina, Peru, Equador, Colômbia teve? Não. Você tem governos autoritários ali. Uhum. Você tem governos bastante autoritários. Mas eu posso lhe dizer assim que Brasil é uma influência muito grande na América Latina. Foi de 64 a 85. Dá quantos anos aí? Dá 21. Em termos de comparação com outros países, foi maior, menor, tamanho? Bem extenso aqui, bem extenso. Você vai ver na década já de 70, Chile, Argentina. Então a gente teve um processo bem maior do que esses outros países. Mas a gente até conversava aqui nos bastidores, mas em questão de mortos, o Brasil ele fica atrás em relação a outros países. Cuidado, pelo amor de Deus, com isso, porque isso vai gerar uma confusão grande. Eu vou lhe dizer qual foi a confusão. A ditadura argentina tem uma quantidade enorme de mortos desaparecidos, muito maior do que o Brasil. Se não estou enganado, um jornal, não vou citar o nome porque aqui não tenho a certeza, mas vocês vão procurar depois. Teve um jornal que chamou a ditadura brasileira de Dita Branda. Dita Branda. Eu pesquiso já aqui o nome do jornal. Aí, meu amigo, pegou. Pegou por quê? Porque tu vai me dizer que aqui foi brando mesmo? Mas pessoas mais morreram poucos. Gente, deixa eu explicar um negócio. Não se compara essa quantidade. Tu tem ditadura aqui. Matou de um lado, matou do outro. Houve mortes. E não é vontade. A minha ditadura aumentou menos. Então, galera, não se compara. Ditadura é ruim em qualquer canto. Então, galera... apesar de a Argentina ter um número maior, você não pode dizer que foi menos ruim ou mais ruim a Brasil. Não, nunca façam esse juízo de valor, que é ruim de todo jeito, certo? Então, independente dessa quantidade. Mas a Guerra Fria, ela é o que move, tanto que a Fernandinha ela vai falar muito sobre isso. Ela vai falar que
A Guerra Fria é esse contexto, em que viviam e influenciavam. Então, basicamente, assim, de uma maneira bem... Eu vou tentar ser bem aluno aqui agora, né? Então, basicamente, existia... Os Estados Unidos tinham medo deles, de América do Sul como um todo, né? Se debanar para o lado soviético, que tem o exemplo ali de Cuba, por exemplo. Uhum. Então, para evitar que tivesse um tipo de aproximação, eles financiaram as ditaduras aqui, e obviamente ganhavam com isso também, né? Além de prestar dinheiro, também a questão de exploração, acho que o petróleo é nosso, não, foi antes, né? Petróleo é nosso. Petróleo é nosso é lá em Getúlio, mas até Proálcool, né? Mas aqui você vai ter o Proálcool por causa da crise. Só para situar, até isso já incomodava, porque Getúlio Vargas, quando lança ali a campanha do Petróleo é Nosso, bem antes ali da ditadura, isso incomodava os Estados Unidos. É tanto que as pressões já vinham dali. É porque você tem um governo nacionalista. É comunista, Getúlio passa longe. Passa longe, Getúlio era nacionalista. Então, você ficar independente do capital norte-americano, para os norte-americanos era vantajoso. Então, Getúlio desagradava. Goulart também, outro nacionalista, desagradável. Então, você vai vendo nesse contexto que os americanos buscam zonas de influência muito forte, que é essa Guerra Fria, essa disputa, essa polarização e essa zona de influência. E o Brasil é uma grande zona de influência. Então, vamos atrás do Brasil. Vamos atrás do Brasil e financia-se esse golpe. E as relações econômicas, é claro, vão fluir de modo muito mais tranquilo. E a influência não é só econômica, viu? Você tem a CIA treinando aqui militares para aprender a torturar. Ah, sim. Então, o negócio aqui ia para além, viu? De só relação econômica. O negócio aqui era... Tinha escola... Né? Isso aí, isso é bom. Tinha escolinha aqui para aprender a matar. Até porque a referência deles, né, era tipo a cubana, né? Também, que ele é muito guerrilha e tal. Talvez eles tivessem medo disso realmente, de fato. Tá tudo interligado, né? Conexões é importante demais. Eu ia fazer uma pergunta, fugiu, porque eu gosto muito, né? Disso aí, caramba, vou perguntando, mas eu lembrei. Foram 5 presidentes, vou ver se eu lembro, se eu vou gabaritar aqui. Castelo Branco. Aí, Costa e Silva. Perfeitamente. Médici, Geisel e Figueiredo. Perfeitamente. Estou tirando 10 aqui. Aí o que foi os anos de chumbo foi o... Você pega ali, os anos de chumbo foi do Médici. Né? O Costa e Silva... O milagre econômico foi... do Médici também. Do Médici também. E o que é que poderia cobrar desses presidentes? Assim, um cara, Costa e Silva, se cai Castelo Branco, vai cair geralmente isso. O início. Castelo Branco você vai pegar ali o. Cearense, Castelo Branco. Castelo Branco. Uvana, agora eu digo. Castelo Branco ali, e você vai pegar o início do golpe, certo? Aí você pode pegar, por exemplo, o primeiro ato institucional ali, que era já o início ali de um processo de suspensão da Constituição, cassação de mandatos, certo? Aí você pegar o Costa e Silva ele vai sofrer um AVC, mas o Costa e Silva, durante o governo Costa e Silva, você já vai ver a intensificação das movimentações contrárias à ditadura. E aí o Médici, ele endurece o sistema. Que é onde acontece o milagre econômico. É aí também que o Brasil é campeão, né? Em 70, tricampeonato, porque eles usam isso. O manobra tem isso, tem o Emerson Fittipaldi e o boxe, né? Que são os esportes ali que estavam em alta, que ele usa como, tá dando tudo certo, né? Olha aí, o Brasil tá voando, né? Voando na peta. É interessante, porque as ditaduras, elas se utilizam do futebol. A Argentina também fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Se utilizou da Copa do Mundo. Do mundo para aqui também, em 70, então a gente vai... Essa euforia vai ser apropriada. 70... vence a Copa, é o primeiro a ser tricampeão, e aí joga lá a ideia do milagre. Então você constrói uma imagem, enquanto uns festejam, outros gritam. E como a gente já comentou aqui, a imprensa era censurada, então só saiu o que queria, né? Hoje eu vou até conversando com várias pessoas. Hoje eu acho muito improvável, não impossível, mas improvável, ter uma ditadura. Porque a rede social, mídia social, tipo, como é que você vai proibir? A não ser que seja corte a internet, né?
Não sei se é muito. Não sei se eu estou sendo ingênuo, né? Ah, não. Tá na, Ah, tem não. uma ditadura aqui. Tá não. Gente, não é que é impossível. É improvável, né? É muito difícil. É. Primeira coisa que o Brasil sofreria era sanções. Sanções, né? Sanções A econômicas. Rússia aí com a guerra, tá, né? Então, e o Brasil não tem cacife econômico para segurar sanções, não, viu? Ah. Somos uma grande potência econômica, mas não tem cacife para segurar sanções dos europeus, dos americanos, então sofreríamos sanções. Primeiro ponto. Em relação a. Vai que deu ruim e Forçou a barra ainda. rolou aí. Aí tu fala, hoje temos internet, hoje a galera se comunica. Irmão, sem internet a galera já burlava o sistema. Imagina com a internet. Mas com internet. Então, inteligência artificial aí hoje. Então... Tem aquela internet lá do Starlink, né? Que funciona de todo tipo aí de. Tá galera. Ó, essa questão de burlar o sistema. É antigo, né? Eu vou lhe dizer. Começou lá com o Santo do Pau Oco. Vou lhe contar uma curiosidade. Uhum. Que não é nem tão curiosidade, mas é muito mais uma estratégia. Muito mais uma estratégia. Primeira coisa, Felipe, os censuradores eram burros. Não tem um outro adjetivo, não. Eram burro mesmo. Aí você não sabia, às vezes, você via assim, chifre em cabeça de cavalo, via coisa onde não tinha, onde tinha, não via. Era bem. Então era fácil burlar a censura, né? Não fácil. Sim. Não fácil. Os caras não tinham. Possível, né? Era possível. Vou te dar 2 exemplos aqui. Sei que não está no nosso script, vou te dar 2 exemplos. Teve um compositor chamado Paulo César Pinheiro que fez uma música chamada Sagarana. E aí ele fazia essa música Sagarana que é ali em referência a Guimarães Rosa, expoente da literatura. Ele fez uma música para esse expoente da literatura. A música foi censurada. Aí ele chega e diz, cara, foi lá. Que a censura era prévia. Então você fala a música, você tem que mandar para o órgão de censura, ele vai avaliar. Para reprovado. Ou reprova ou não. Aí o cara vai dizer, rapaz, não, foi censurado. Ele foi lá para tomar satisfação por que foi censurado. E aí os caras dizem, ele leva um professor da língua portuguesa para explicar, leva o livro. Aí não, isso aqui me parece código de comunista. Uhum. E aí a música é censurada. Tinha nada, mas tinha nada. Aí ele ficou puto. Ele ficou indignado. Aí ele fez uma música que ele cansou. Aí ele disse, eu vou escrever na lata. Ser censurado mesmo, né? Pronto. Aí ele escreveu uma música. O nome da música é Pesadelo. Depois você escute. Pesadelo é o nome da música. Bote Paulo César Pinheiro, Pesadelo. Aí ele fez a música, ele chamou um grupo, que inclusive vai fazer show agora, aqui, chamado MPB4. Aí ele chamou o MPB4 e disse assim, fiz essa música aqui. Galera do MPB4, show lindo. Mas disse, Paulo, a música não passa. Essa música, que é um título, Pesadelo, a música não passa. Aí disse assim, se eu fizer passar vocês... Toca. Aí o Paulo conhecia muita gente nas gravadoras. Entrou em contato com um amigo e perguntou qual é o cara que as músicas dele, quando vai para ser analisada, passa direto. Aí os caras disseram, rapaz, as músicas do Agnaldo Timóteo. Essa daqui eles nem olham. Pode fazer um favor pra mim, bota essa música aí lá na pasta dele. Botaram. No outro dia o cara tá aí, ó. Aprovado. Ele esculhambava na lata a ditadura. A música foi gravada. Era prévia, mas também podia ser pós também, né? Eles poderiam ver. Eita, isso aí não era pra ter passado. Boa pergunta, o pós. Censura prévia e também a censura depois que passava. Interessante, essa música ela não foi tocada nas rádios. O MPB4 tocava, fazia no show aqui, mas não tocava nas rádios porque as rádios se autocensuravam. Anote isso aí, autocensura. Que é outra parada? É tipo para evitar um problema maior, algo do tipo? Não vou tocar. Não, porque senão vai sobrar para mim, né? Ele tocava. Meu amigo, você tem assim. E a tortura psicológica, né? Que a pessoa acaba. Você fica com medo. Exatamente. Você fica com medo. É isso mesmo. Aí vamos lá, aí teve o Castelo Branco, o Silva, o milagre econômico foi no Você tem no Médici. O Geisel tem alguma característica do governo dele? Você já vai ver ali um processo de abertura lenta, gradual. A anistia foi nele, no governo dele, ou foi Figueiredo? Você pega já o Geisel em 79, pega Geisel e o Figueiredo continua. Pega Geisel assim e o Figueiredo continua. É tanto que você vai pegar o Geisel vai promover já, nesse contexto do final da década de 70, de 70 para frente você já tem um desgaste econômico. Você tem a crise do petróleo. A consequência do falso milagre econômico começa a surgir, né? Os efeitos, né? Começa. Então eu começo a ter um desgaste econômico aqui dentro, um desgaste político. Fim da Guerra Fria também, a Guerra Fria já chegando para o seu finalmente. Sim, processo já também de um mundo que estava polarizado e já estava vendo alguns países ali do leste europeu já mudando esse cenário político. E aí o que acontece?
Acontece que nessa crise do petróleo, juntamente desse desgaste com a imagem da ditadura, que já vinha os protestos, as manifestações intensas, a resistência intensa, e aí você começa a ver uma abertura lenta, gradual e segura. Ou seja, o processo que assim, era quase como uma mola, sabe? É mais ou menos ele vai avisar, olha, a gente vai liberar, vai afrouxar, mas tem que ser calma, né? Aí vai cuidado, viu? Para você não ser levado a pensar que vai abrindo, mas então vai ficando. Foi na tortura, foi até Finalmente. os finalmente, viu? Galera presa, torturada, morta, desaparecida. Isso não parou, não. Certo? Não parou, não. O AI-5 é revogado nesse contexto também. No Já no Figueiredo. Figueiredo, você tem a revogação do AI-5. E aí, esse processo todinho vai levando a uma abertura. Mas é assim, é como migalhas. Assim. Como eles quiseram que era para ser aberto. Essa abertura é devido já a uma pressão de alguém, de algum setor da sociedade, ou de outro país? Porque, assim, o que eu penso, né? De vendo de fora. Para ter essa abertura, é porque alguém devia estar, ó, vamos abrir, vamos acalmar. Teve algum o fator que favoreceu a isso? Teve o povo. O povo. Desde 64. O povo não se calou. Ninguém se calou. Então o povo É não se isso. cala. E aí, meu irmão, meu povo, ninguém consegue, não, sustentar um regime desse, não. Quando você disse assim, meu irmão, seria muito improvável hoje, seria difícil, seria difícil. O povo, ele vai se manter ali firme, apesar da tortura, apesar da prisão, manteve-se. A resistência, ela tem que ser levada em conta. Então, não é que tem uma pressão externa. O Brasil, ele vive um cenário econômico conturbado. E o cenário econômico conturbado, ele mexe no teu bolso, no meu bolso. Então, se mexer no bolso da gente, aí a tendência é o que já está ruim piorar e a gente protesta mais. É, sim, entrando nessa questão que hoje o governo, pelo menos o que eu escuto, que o governo se preocupa bastante é com a popularidade em relação aos alimentos altos, né? Então, realmente, quando você mexe no bolso, eita, o governo eita, já está atingindo ali, então já tenho que tomar cuidado, as médias, as medidas para poder. Então, se você tem um golpe, né? Uma instituição de poder que desde o início aqui também é pressão, né? Tipo assim, sendo pelo que eu entendi, então, não teve nenhum momento ali que o governo teve um paz, ó, vamos governar aqui de boa, tá todo mundo apoiando a gente. Não. Do começo ao fim, é aquela velha história. A gente tá na fonte, mas também vai ter gente ali direta te pressionando e chega uma hora que realmente cansa. Então, isso é muito importante, essa questão do povo, da presença do povo, da resistência. Tu falou um negócio aí que eu me lembrei de uma coisa. Pega a tua caneta aí, o papel. Que você vê um golpe instaurado, certo? Pega seu papel e a caneta, anote. Quem apoiou o golpe? Uma parcela da população apoia? Apoia. Então você vai chamar de ditadura militar? Não somente. Chama de ditadura civil-militar. E o povo apoia. Tem uma parcela da população. Tem uma parcela da população. Você tem uma população não homogênea nesse momento. Então você vai ver uma população, às vezes poderia dizer que essa ideia da polarização, ela não é de hoje, não. Sabe quem é que estava assim? O Chile, na mesma época também. O Chile muito polarizado. Tem uma parcela da população chilena que apoia o golpe do Pinochet. Tem uma parcela da população brasileira que é, assim, conivente com os atos militares. Então, é uma ditadura civil-militar. Mas eu também posso, hoje, um novo conceito que já está aparecendo é que o termo também está ganhando mais um elemento. É uma ditadura civil, militar, empresarial. Porque no Brasil, setores empresariais também apoiaram o golpe. Então você já pode colocar isso. Tem empresas que sim. Como é que a gente sabe que essas empresas apoiaram? Em 2012, Felipe, a presidenta Dilma Rousseff, que foi uma prisioneira, ela não faz uma revanche não contra a ditadura, porque não pode, porque tem a lei de anistia. Mas ela cria a Comissão Nacional da Verdade, em 2012. O que é a Comissão Nacional da Verdade? Anote também que é importante. É uma comissão que é criada para poder fazer um levantamento dos crimes cometidos nesse contexto. Certo? Pode prender? Não. Mas posso investigar. Tem documentação robusta? Tem. Investiga-se, analisa a documentação, gerou-se um relatório. Fábio, eu quero ver esse relatório. Você agora na sua casa vai pegar o celular, você vai botar assim, ó, CNV, Comissão Nacional da Verdade, relatório. Você vai baixar. Baixou, tá lá. Então você tem os dados e você tem documentação que comprova que empresas apoiaram. Você tem documentação de empresas que apoiaram. Então você vai ter uma ditadura civil, militar
e empresarial. Se alguma prova aparecer esse termo, não estranhe. Ele está correto. Então, a ditadura do Brasil foi ditadura civil-militar. Civil, militar e empresarial. Então, eu posso aparecer na prova ditadura civil-militar ou ditadura civil-militar empresarial. Pode. Civil, porque é uma parcela da população apoia, e empresarial, porque tem empresas ali que ajudam, apoiam, também financiam o que for. Interessante, certo. Aí vem o outro lado da moeda. Do mesmo jeito que uma ditadura ela acaba, um golpe, ele acaba porque existe a pressão popular, mas ele também começa porque existe uma parcela. Então tem os dois lados da moeda, né? Para ela não, simplesmente se não tivesse um certo apoio popular, que aí você pode confirmar, e aí que até o professor já falou aqui, que é um dos pontos importantes para a sua prova, é justamente o contexto que deu início que surgiu o golpe, né? Até chegar ao golpe, teve um conjunto de ações, né? Era o João Goulart, né? Aí eu lembro que teve a Marcha da Família, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Aí teve tudo ali, então você já viu um apoio ali. Você tinha alguns institutos, a IBAD, que também que apoiava ali o golpe. Você tem alguns institutos financiados que apoiavam ali manifestações contrárias ao João Goulart. Você tem um João Goulart que sim sofre o golpe desde o começo do seu mandato. Por que gera um golpe? E aí não tenha medo também não, de dizer não. Quando não é golpe, quando se respeita a Constituição. O João Goulart, se vocês lembrarem, João Goulart ele é eleito, mas João Goulart não se deixa ali com que ele era vice, né? Do Jânio Quadros. Jânio Quadros renuncia, 61, e o que acontece? Eu tenho um processo em que não se deixa o João Goulart assumir enquanto presidente. E aí cria-se o sistema parlamentarista. Depois ele consegue, através de um plebiscito, voltar ao presidencialismo. Mas, quando não se respeita o pleito democrático da eleição, a Constituição, você já tem estruturas da democracia que está ali rachada. Vai quebrar. A democracia, gente, geralmente elas morrem por dentro. Inclusive é o nome de um livro. Como as democracias morrem. Elas morrem por dentro. Tá? Se você... Hitler deu um golpe. Hitler não deu um golpe, não. Foi escolhido. Ele foi escolhido. Então, ele quebrou por dentro. Quando ele tentou dar um golpe, ele foi preso. Então, Hitler o nazismo não foi uma ditadura. Foi uma ditadura. Mas a forma que ele chegou no poder não foi num golpe. Na verdade, a pergunta não era essa, né? Foi ditadura, né? Ditadura. Na verdade, a chegada do Hitler do poder não foi um golpe. Não, ele entra via democrática. E aí vira... Aí lá ele dá o golpe. Sim, aí lá ele dá o golpe. Dentro ele quebra as estruturas. Centraliza o poder e... No caso do Castelo Branco, por exemplo, foi o primeiro, e os outros presidentes que vieram, aí foi através do golpe, não foram eleitos. Hitler já teve isso, né? Porque você quebrou a Constituição. Sim. Você quebrou a Constituição, então não rola. Posso dar uma dica aqui para você também, que está pensando nessa atualidade? Por exemplo, o Brasil ele tem um diferencial. Nós, quando acabamos a ditadura, a gente criou uma Constituição nova, que é vigente, a de 1988. Então a gente cria uma Constituição que é promulgada, ela é formada a partir de uma Assembleia Constituinte, com participação popular. É tanto que é nessa primeira Constituição que você tem os indígenas ali, eles se representando, exigindo direitos. Então você tem uma Constituição que é batizada de Constituição Cidadã, a nossa. E, diferentemente de outros países, como o Chile não enterrou a Constituição do Pinochet. Eles fazem emendas na Constituição. Até foi feito um projeto lá para ter uma Assembleia Nacional, fizeram uma Assembleia, mas a Constituição ela nova foi rechaçada. Você vê a polarização que ainda há. A Constituição que era vigente no Brasil na época da ditadura, qual era? Ela é de 68. 68. É importante também saber as características da Constituição. Você pega a Constituição de 68 e só confirmar a data. Constituição de 68. Essa Constituição, ela vai fazer o quê? Ela junta todos os elementos do golpe ali. Aí ela foi outorgada? Ela foi outorgada. Apesar de ela ter sido chamada de promulgada, mas ela é outorgada. No vestibular, você pode dizer que foi outorgada? Realmente ele não vai lhe cobrar isso, assim, né? A não ser que a questão seja aberta. Se for aberta, você pode dizer que ela é imposta. Gente, não há Constituição promulgada, ela é dentro de uma democracia. É dentro do sistema democrático. Então ela é imposta. Sim. Vamos pensar. Talvez na época eles quiseram passar para as pessoas
mas não, de fato, sim. Vamos pensar. Para ter uma Constituição, tem que ter uma Assembleia Legislativa, e dessa Assembleia Legislativa o povo vota. Vamos lá, você tem uma Assembleia, você tem um poder legislativo aqui com autonomia? Não, o Congresso foi fechado, gente. O Congresso foi fechado várias vezes durante a ditadura. Então você não tem deputados com autonomia para se criar uma lei. Você tem algo que é imposto. É imposto. E a população votava de alguma maneira na ditadura, para prefeito, vereador, deputado? Tudo escolhido, Tudo né? escolhido. Prefeito, governador eram escolhidos. Com o final da ditadura, aí você vai tendo uma distensão ali, já vai abrindo, aí você vai tendo algumas aberturas. O voto, no começo até votava para governador. Aí o que começou a acontecer? Começaram a perder. Eles começaram a perder. Assim, aí faz o quê? Para. Aí para. O primeiro a não ser votado é presidente. Eu não voto para presidente. Onde é que se vota para presidente de novo? Só no colo. 89, né? 88. Joga com colo. 88 é a Constituição, aí você vai ter ali o Tancredo Neves, e o Tancredo não assume, porque morre, aí você vai ter o Sarney. Sarney, ele era vice. O Tancredo, lembre-se, o Tancredo ele é o primeiro presidente civil pós-ditadura. Por isso que o Tancredo era uma esperança para o Brasil, de enterrar a ditadura. Mas o Tancredo ele foi escolhido Pelo ditador. de um modo indireto. Ele foi escolhido ainda dentro do sistema ditatorial. É aquela transição. Estou te passando a faixa para o civil. O civil leva, certo? E aí o Tancredo ele morre antes da posse. E aí o temor era que não se permitisse o Sarney. Sarney assumir. Mas Sarney assume. E aí depois de Sarney você tem as eleições do Collor. Os anos finais ali, então, da ditadura, ela veio o Figueiredo, 4 anos, né? Figueiredo. Eles ficam 4 anos, né? Ou é 5, né? Agora tu me pegou assim a data. Enfim, ele vai. Eu sou muito a cabeça muito do Enem, sabe? O Enem, ele foge muito da data. Inclusive, a UES já vem até melhorando com isso, em relação à data. Vem até melhorando. Agora, uma coisa é certa, para você que está em casa. Algumas datas são importantes, mas você precisa ter noção de tempo. Sim. Você precisa ter noção de tempo. E você precisa. Se você me falar, por exemplo, qualquer assunto da história, eu vou lhe dizer o século. Posso não lhe dizer o mês e o ano, mas vou lhe dizer o século. A noção de tempo é extremamente importante. Isso aí foi uma colocação perfeita aqui, pessoal. Isso ajuda até você, aluno, que está se preparando para o vestibular, a não ter essa é como se fosse data para a história, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que vai ser data para a história, é como se fosse você decorar uma fórmula nas exatas. Sim. Não adianta de nada você decorar uma fórmula e não saber aplicar. Então não adianta de nada você decorar uma data e não saber o contexto, o que aconteceu ali. Então realmente data se torna relevante, né? Eu vim aqui, né? Perguntei aqui no sentido só para a gente pegar os anos finais. Ele assume, chega ali, é só para eu entender um pouco, aí mais por questão de curiosidade. Aí tem essa saída deles, deveria ter ali um debate entre eles. Pronto, a ditadura vai ser cerrada aqui, os militares, no caso, né? Quando o Sarney, o Tancredo é escolhido, indireto, ele concorreu com alguém? Teve alguma disputa assim? Ou os ditadores chegaram, vai ser você, Tancredo? O consenso com o Tancredo já era porque o Tancredo ele conseguia andar bem dos dois lados. Sim. Entre civis e militares. Dialogava bem com os dois lados. Ele conseguia. Então, me permita a correção, ó. Tá aqui, a Constituição é 67. 67, certo? A Constituição. Enquanto o Sarney, o Tancredo, ele conseguia bem. Qual era o medo com o Tancredo? Ele conseguia dialogar bem com esses dois lados. Já o temor era que o Sarney não conseguisse fazer esse meio de campo. O Brasil ele sempre teve esse receio em relação aos militares. Mexe, não mexe. É um negócio que você que está em casa, a gente está mexendo agora. A gente está mexendo agora. Você não via nenhum caso de militares sendo julgados em tribunais que não forem militares. Você está vendo agora. Fábio, tu quer que se julgue militar? Militar, cidadão. Não é uma revanche contra militares. Jamais. Não é essa a questão. A questão é militares, cidadãos, se cometer por vida das dúvidas algum crime, tem que ser punido. Então a questão é essa, não é um revanchismo, coisa do tipo. Então não se mexia muito. Aí você vê agora,
Você vê agora esse contexto em que, dependendo da situação, você vai lá e tenha militares sob investigação, ou militares que possam ser presos. Gente, quando se cria a Constituição de 88, tudo mundo é igual perante a lei, sendo militar ou não, então a lei vai estar ali a ser feita, né? Certo. A gente já está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Uma coisa também que eu lembrei aqui no meio, mas eu não vou trazer para cá porque é até questão de tempo. Mas talvez valha a pena você olhar, quando a gente falou aqui dos governadores que foram eleitos aqui no Estado, né, na época da ditadura. Todos eles escolhidos pelo presidente. Os presidentes escolhiam os governadores. Aqui foi Adalto Bezerra. Você tinha Adalto Bezerra, você tinha quem mais, meu Deus? Tô péssimo dos daqui. Vocês Vigílio Távora. Vigílio Távora, Adalto Bezerra, Vigílio Távora e já a gente lembra, assim, em relação a é importante você saber a questão dos governadores. É interessante aqui que também tem outra coisa interessante em relação aqui ao Ceará, porque com a redemocratização daqui, o Ceará ele vai ter a primeira mulher eleita. Prefeita, né? Prefeita, que era Maria Luísa, que também é uma quebra grande, viu, nesse cenário. Que é outra questão também que você deve ficar atento, viu? Essa questão da participação da mulher dentro do cenário político. Uhum. Isso vem sendo bem intensamente cobrado, viu, em alguns exames. E aí você pode pegar essa trajetória, viu? Pode pegar toda essa trajetória das mulheres. Aqui, Maria Luísa, certo? Sim, prefeita, né? Prefeita no caso, certo? E eu tinha falado um ponto, me permita que acabar a ditadura não era consenso, viu? Alguns queriam, outros não. Hoje ainda tem. Hoje tem galera. Acabar não era consenso. E aí você tem o atentado do Rio Centro, ali já no finalzinho da ditadura, que é um atentado promovido por militares, onde eles botariam na conta ali do movimento de resistência à ditadura. Uhum. Mas aí falhou, né? Falhou por quê? Porque os caras souberam lidar com a bomba, iam jogar uma bomba ali, tava rolando uns shows ali, e aí a bomba... Os militares iam jogar uma bomba, na verdade, iam se passar por civis, isso, para que eles conseguissem, olha gente, acho que eu captei, tá vendo? Vamos supor que o plano desse tivesse certo, explodiu e matou muito inocente, olha, tá vendo? A gente não pode sair. Pronto. Porque se a gente sair, quando a gente tava perto de sair, aconteceu o atentado. Então a gente tem que ficar. Mas aí deu errado, né? Deu errado, porque a bomba estourou dentro do carro. Então, eu já tinha ouvido falar dessa questão do Rio Centro. Deu errado. Mas então o Rio Centro foi uma tentativa do governo militar. De alguns, né? De alguns, claro, de alguns militares, uma tentativa de culpar o cidadão para que ele tentasse se manter no poder. Aí o bicho pega mesmo. Uhum. Teve jeito. Uma hora. Não tem golpes que principalmente desses que se sustentem. Essas ditaduras longas eram no Oriente Médio, já que duram anos, e de pai para filho, né? Ali já é outro contexto, um contexto conturbadíssimo, né? É religioso, vem outras coisas que envolvem, né? Conturbadíssimo, que envolve também questões econômicas, os Estados Unidos ali, uma hora banco, outra hora no banco, isso aí dá um podcast, viu? Ditadura no Oriente Médio, né? Você viu o Oriente Médio, isso aí dá 3 dias de conversa aqui, viu? Dá 3 dias de conversa aqui. Então pronto. Então eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente consegue aqui, nesse bate-papo, mostrar para você não só a importância do filme, repito, nosso primeiro Oscar, nosso primeiro filme a ganhar o Oscar, o melhor filme internacional, que relata um momento importantíssimo que é da ditadura militar. Então, a gente, com o que a gente conversou aqui, né, você vai perceber quais os pontos importantes da ditadura, né, o que de fato vem sendo cobrado nos vestibulares, e eu acredito muito, né, que vai que cai, né? Que é o nome do nosso podcast. Eu acredito muito que possa cair, não necessariamente relacionado ao filme. Eu não estou dizendo para você aqui, né? E também acho provável cair alguma coisa algum trecho do filme ou algo do tipo, uma questão sobre o filme ou algo que sobre o Rubens Paiva ou sobre a esposa dele. Eu acho que isso não cai, mas cai em relação à ditadura, que é o momento em que é o momento abordado no filme, né? Então ele pode fazer esse gancho, né? Em relação a isso. Então, tudo de ditadura é importante você saber
Aqui a gente deu, o professor aqui brilhantemente falou para vocês do que é importante, e agora cabe vocês também a estudar, e nós aqui nos disponibilizamos, né? Para se você quiser tirar dúvida, entrar em contato com a gente nas redes sociais, a gente passa aqui pro professor, tá bom? Então eu já peço para você, antes de passar a palavra aqui final, já compartilhe esse link com as outras pessoas, seja que vai fazer vestibular ou não, é muito importante isso, né? Que você compartilhe, que você curta a gente aqui no canal do Conceito Play e que você também siga a gente. Então, seguir, curtir e compartilhar para que várias pessoas cheguem. Esse material aqui, esse conteúdo que a gente está levando para vocês é gratuito. Então, a gente conta demais com esse apoio, essa participação de vocês. E aqui, agradecer ao professor Fábio. Muito obrigado por se disponibilizar aqui para a gente, por esse bate-papo. Foi realmente assim, a gente combinou ali de um pouco tempo para cá e já deu certo, porque a gente tem que correr porque o vestibular da UFSL está chegando. E mais uma vez, obrigado. Se despeça aí da nossa audiência. Eu agradeço, meu irmão, imensamente. Agradeço imensamente a você e a você que está aí assistindo a gente em algum horário. Assista esse podcast, certo? Agradeço demais essa parceria. E o que a gente conseguiu explanar aqui, galera, isso aqui é um aulão para você, viu? Isso é um aulão. Isso é um aulão de ditadura. Essas referências foram dadas, anote, vá pegando, vá para além delas também, certo? E compartilhem, vejam esse aulão, compartilhem. Professor, o senhor tem rede social? Tenho. Eu estou atrelado também aqui. Se você procurar dentro do conceito, você vai me achar aqui a gente geralmente está marcando na... então você vai me ver dentro da página do conceito, mas eu tenho também minhas redes sociais, tá? Você pode estar me seguindo, que eu também vou fazendo essas postagens do curso também. Você vai... A gente vai pedir para colocar aqui na edição todas as redes sociais. Certo, olha só, aqui embaixo em algum lugar vai aparecer o seguinte, prof.fabin, com M, Fabin, e outro M de maravilhoso, Fabinho Maravilhoso, que é o meu Instagram, certo? E a gente vai aproveitar para botar aqui na descrição do podcast aqui no YouTube ou o link direto do Instagram. Perfeitamente. Para que você consiga entrar em contato com o professor, seguir. É importante, né? Quanto mais você, hoje, né? Você já sabe que está assistindo a gente, com certeza. Mas quanto mais você movimentar, nos seguir e nos provocar nas redes sociais, mais a gente vai conseguir entregar. Ótimo. Então sigam o perfil do Conceito, sigam o perfil Fabinho Maravilhoso. A gente vai estar fazendo postagens. Esse é o primeiro de muitos podcasts, certo? Vai cair, certo? Vai cair, você vai fazer. Mas, Felipe, ninguém sai de um podcast, cara, sem um presente. Sai não, cara. Você que tá aí, abra as mãos, segura aí. Segura, cara. Segura. Beijo grande pra vocês, galera. Mais uma vez, obrigado, Felipe. Tamo junto. Valeu, pessoal. Vai que cai, hein? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, meu povo. Valeu.